Olá, olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos continuar com a nossa leitura da carta 2, mas hoje também vou abordar aqui um assunto com vocês referente ao vídeo anterior. Na verdade, não o vídeo anterior a esse, mas o vídeo de estudos e explicações da carta 2, que foi o último vídeo que eu lancei referente assim à nossa leitura e as nossas argumentações e as nossas colocações aqui. Então, gente, o que acontece? Eu vou deixar o link aqui para vocês desse vídeo, que é para vocês ficarem mais inteirados ao que aconteceu e o assunto. Naquele vídeo, gente, eu abordei assuntos muito polêmicos, assuntos que 99,9,9% das pessoas que vivem hoje não estão prontos para ouvir, que é o questionar referente a Maria, a Jesus, entendeu? E nele eu comento que, na minha visão, no meu entendimento sobre a leitura das cartas e sobre tudo o mais que eu tenho estudado, Jesus tinha karma, por isso que ele passou pelo que ele passou. E teve comentários assim negativos, eu recebi mensagens referente a isso, de que Jesus não tinha karma, de que isso e aquilo. Obviamente, gente, cada pessoa tem direito à sua opinião sobre o assunto, mas a verdade mesmo, existe somente uma verdade. E qual que eu penso que seja essa verdade? Não a minha verdade, gente, presta bastante atenção no que eu estou falando, mas a verdade que nesse momento quero fazer agora algumas perguntas para você, principalmente você que deixou comentários ou que mandou mensagem para mim, mas essa pergunta vai ficar aqui no vídeo, então se questione. Você também que às vezes não disse nada, mas viu o vídeo, ouve as coisas que eu digo aqui no canal e fica questionando, e fica pensando assim, de onde que essa pessoa tirou isso? Essa pessoa é louca. Jesus não tinha karma, Jesus era um ser santo e tal. Essa mesma discussão. Mas vamos às perguntas. Você acredita que Deus é puro, justo, onipotente, correto em todas as situações? Ele é imparcial? Sim ou não? Você acredita na lei de causa e efeito? Você acredita na lei de ação e reação? Você acredita que é dando que se recebe e tudo que você faz ao outro, você recebe de volta? É isso que eu quero saber, se você acredita nisso. Se você responder essas questões que eu perguntei, sim, se as suas respostas forem sim, aí você vai ter que concordar comigo, né? De que Jesus tinha os karmas dele, as vidas anteriores dele. A questão é que, pessoal, Jesus só deixou para nós essa vida como Jesus, como referência. Nós não conhecemos as outras vidas que Jesus viveu. Mas, acreditando em um Deus puro, justo e imparcial, e acreditando que existe a causa e o efeito e cada um recebe segundo as suas obras, inclusive, como se diz, muitas pessoas ainda acreditam em tudo que está na Bíblia, isso também está na Bíblia. A cada um será dado segundo as suas obras, certo? Então não justificaria jamais uma pessoa morrer daquela maneira, certo? Se ela não devesse nada a ninguém. A questão é que eu já disse aqui no canal, continuo batendo na mesma tecla. As pessoas santificaram Jesus. E ele veio através dessas cartas retificar as informações erradas que estão escritas. Porque cada um escreveu o que achava que era certo. Mas como ele fala na carta 1, ninguém melhor que eu mesmo para falar sobre a minha vida, sobre o que eu vivi, sobre o que eu passei. E quem lê realmente essas cartas, quem compreende, quem se dedica, consegue enxergar a verdade através dessas linhas. Ele próprio assume que até os 25 anos ele praticava coisas erradas. Por que ele fazia isso, gente? Eu não estou falando mal de Jesus, eu não estou julgando Jesus, eu só estou repetindo o que ele mesmo fala nas cartas.
Então, você tem que fazer uma avaliação que se você acredita ou não nas cartas, se acredita ou não em Deus bom e justo, se acredita ou não em causa e efeito. Tem que se questionar. Inclusive no vídeo que eu vou deixar aqui nos comentários o link, você vai lá, assiste ele, você vai ver que eu falo no começo do vídeo. Busque as suas próprias verdades, entendeu? Estude e busque para que você tenha o seu próprio entendimento das coisas. Mas olha, aqui nas cartas Jesus fala que até os 25 anos ele frequentou bordéis, ele causava discussões, tanto que ele não era respeitado na região onde ele morava. Os irmãos dele não gostavam dele, a mãe dele brigava com ele. Aqui nessa último parágrafo que eu deixei no vídeo anterior, essa frase aqui mexe muito comigo. Você é uma desgraça para essa família. Ele escreveu isso falando da mãe dele, que a mãe dele disse isso para ele. Então, tipo assim, gente, pessoas santas não cometem erros. A questão é que não existem pessoas santas, certo? A partir do momento em que a pessoa se predispõe a saber a verdade, isso vai bater de frente com outras crenças que a pessoa tenha, com coisas que a pessoa acreditava ser verdade e não são, entendeu? E justamente porque santificaram Jesus, porque pensaram que ele ia ser um homem perfeito, não acreditaram nele quando ele começou a falar. Ele poderia ter feito um melhor trabalho, poderia ter sido mais proveitoso se eles não tivessem tido tanta expectativa em cima de um Messias santo que não viria uma pessoa santa, viria uma pessoa que ia estudar, ia passar por alguns sofrimentos, ia passar por uma iluminação no deserto, e aí sim ia entender a verdade da criação e ia ensinar. E mesmo depois de Jesus ter ido para o deserto, ter se iluminado, encontrado com Deus, como ele mesmo descreve aqui, ele ainda cometeu erros. Ele matou uma figueira, né? Ele perdeu a paciência com os profetas, entendeu? Muitas vezes ele mesmo diz nas cartas que ele precisava parar tudo que ele estava fazendo para meditar, para se reconectar com o Criador, porque ele estava vibrando baixo. Por que tudo isso, gente? Vamos questionar. Por quê? Porque Jesus era um homem vivendo uma vida física difícil, de muita sobrecarga, de muita dificuldade. Quando a gente santifica ele e a gente erra tanto que a gente está tirando todos os méritos dele, tudo que ele passou para aprender e chegar onde ele chegou, tudo que ele sofreu, tudo que ele enfrentou. Vocês entendem que santificá-lo tira os méritos dele ou não? E aí também, a gente quando santifica Jesus e não dá os méritos dele, a gente também não tem como acreditar num Deus justo. Como que Deus, sendo bom e justo, mandaria o único filho preferido, o dileto, o tudo mais, blá 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 que está na Bíblia, e mandaria ele para a terra para ele passar o que ele passou? Eu quero que vocês questionem. Você mandaria seu filho para a guerra, para passar por isso? Você mandaria? Eu não mandaria os meus. E eu sou um ser errante. Entendeu? Agora imagina Deus como um ser soberano, né? Que mandaria um único filho, entre aspas. Gente, isso não tem cabimento. Então a pessoa tem que abrir a mente e, como está escrito aqui nas cartas, se entregar como uma criança, jogar fora essas crenças antigas, entendeu? E olhar para Jesus como um ser humano que lutou e subiu cada degrau até se ascensionar. E nós não temos registros e relatos de vidas anteriores de Jesus, mas não teria como uma pessoa se ascensionar sem passar pelo mesmo processo que as outras, gente. Eu não sei se vocês conseguem ter essa visão que eu estou tendo. Jesus chegou onde chegou depois de viver inúmeras encarnações,
Da mesma maneira que você já foi escravo, da mesma maneira que você já foi imperador, você já foi princesa, já foi rei e tudo mais, gente. Já foi uma pessoa comum, um lavrador, já foi todo tipo de. A gente já passou por tantas encarnações. Não foi diferente com ele. Não foi, não seria justo. Deus não distingue as pessoas. Você é meu preferido, você não é. Não existe isso. Então Jesus trabalhou, estudou, sofreu, errou e cresceu. Entendeu? É dessa maneira que eu enxergo essas cartas. Como ele fala que veio retificar as informações errôneas, ele fala para nós, ele conta para nós pedaços da vida dele que nunca foi registrado em lugar nenhum. Eu acredito nele. E eu não acredito nessas cartas só por me identificar com tudo que está escrito aqui, porque eu sempre questionei essas histórias. Para mim sempre foi balela, de que Jesus nasceu santo, de que Maria nasceu, foi concebida pelo Espírito Santo, de que existe céu e inferno. Essas coisas para mim sempre foi balela, sempre, certo? Mas a partir do momento que eu li essas cartas e comecei a entendê-las, eu percebo, eu sinto que eu consigo uma conexão maior com a verdade da criação, entendeu? Então, sinceramente, eu não acredito nisso. Eu não retiro nenhuma vírgula do vídeo que eu fiz anterior e nem das palavras que eu estou dizendo aqui agora para vocês. Essa é a linha de raciocínio que eu tenho, é o que eu acredito, entendeu? E, obviamente, você tem o direito de acreditar e de ver da maneira que você achar melhor. Mesmo porque não tem como ninguém ver as coisas pelos olhos dos outros. Por isso que eu sempre repito aqui, procure as tuas próprias verdades, que você vai encontrar, tá? Mas para isso é estudando, é correndo atrás. Não é somente assistindo o vídeo dos outros e mandando comentários agressivos e negativos. Isso daí também não vai levar a nada, tá? A gente aqui quer conversar, quer manter um relacionamento, mas vamos estudar. Inclusive, eu recebi uma intuição e eu vou seguir a minha intuição, porque eu percebo que muitas pessoas aqui que estão assistindo os vídeos, elas ainda não têm esclarecimento sobre vidas em outros planetas, sobre vida no plano espiritual, o processo de desencarne, o processo de reencarne, entendeu? São muitos e muitos assuntos que vamos abordar aqui de agora para frente. E para isso, certo? Eu vou trazer aqui para vocês audiolivros de outros escritores além das Cartas de Cristo. As Cartas de Cristo é o foco principal aqui do nosso canal, mas para entendimento das cartas, eu acho que vai ser necessário o entendimento de outras escrituras, de livros ditados por outros espíritos iluminados, tá? E aí eu vou trazendo aqui para vocês os livros que eu já li e que eu tenho e que eu acho assim que vai agregar valor aqui ao nosso canal, certo? Então, gente, eu já falei muito aqui com vocês. Eu vou começar aqui com a leitura de onde a gente parou, tá? Vou fazer uma leitura menor, porque esse começo aqui da nossa conversa ficou muito longo, mas vamos seguir em frente aqui pra gente poder continuar com os nossos estudos, tá bem? Então vamos embora. Ela parou aqui. Você é uma desgraça para essa família. Apesar de toda a sua raiva, ri e agradeci, beijando-a calorosamente. Fiquei contente, sabendo muito bem que, por trás de toda essa raiva, ela estava profundamente preocupada comigo. Alimentou-me bem, confeccionou-me boas roupas novas, agradeci por tudo que ela fez para melhorar minha aparência, porque sabia que para mover-me livremente entre ricos e pobres, deveria estar com roupas decentes e adequadas. Às vezes, havia escassez de alimentos em casa. Recorrendo ao poder do pai, eu a reabastecia sem dizer nada. Ela também não disse nada. Eu sabia que ela se perguntava com tristeza se, além de todos os meus péssimos hábitos, eu agora também era ladrão. Ela me pegou com um pão recém-saído do forno nas mãos.
Ela sabia que eu não havia saído de casa para comprá-lo e também que o forno não havia sido usado naquele dia. Não me disse nada, mas me olhou de forma reflexiva. Eu pude ver então as suas atitudes mudarem. Ela já não estava mais tão certa de si. Ela começava a questionar a sua própria atitude em relação a mim e também a verdade acerca das minhas afirmações. O que realmente aconteceu com ele no deserto? Como ele poderia fazer um pão sem usar o forno, a farinha e o fermento? O que isso significa? Ele é o Messias? Então meu irmão feriu sua mão. Ele sentiu muita dor quando o ferimento infeccionou. Permitiu-me colocar minhas mãos em sua ferida e fazer uma oração em silêncio. Eu podia ver que ele sentiu o fluxo do poder entrando em sua mão, porque ele me olhou de forma estranha. A dor foi embora, disse brevemente. Estava mal-humorado quando se afastou. E eu sabia que, ainda que tivesse sentido alívio da dor, não havia gostado que eu fosse capaz de curá-lo, capaz de ajudá-lo. Senti seu ciúme. Minha irmã havia queimado sua mão e outro irmão muitas vezes se queixava de fortes dores de cabeça. Fui capaz de curar os dois. Meus irmãos começaram a caçoar a respeito dos meus poderes mágicos. Perguntavam-se que mal eu poderia fazer a eles, se me irritassem. A tensão em casa aumentou e senti a tristeza de minha mãe, que ansiava pela paz no lar. Mas ela viu mudanças em meu comportamento e sentiu-se reconfortada. Eu estava mais tranquilo, visivelmente controlava minhas prováveis explosões, continha minha energia, refreava minha impaciência e já não discutia mais. Tornei-me mais atencioso, ouvindo suas queixas de mulher, ajudando-a em casa, consertando os móveis quebrados, caminhando pelas colinas até fazendas distantes para encontrar as frutas e verduras que ela queria. Cheguei a amá-la com ternura e compaixão, como uma mãe deve ser amada. Nesse pequeno trecho, a gente vê aqui coisas que nenhuma escritura tem. Pedacinhos da vida dele que mostra como ele foi crescendo devagar para então depois conseguir se tornar o Cristo. Olha, controlava minhas prováveis explosões, certo? Estava mais tranquilo. Continha minha energia, refreava minha impaciência. Tudo isso que ele está dizendo aqui é para não só para nos mostrar que ele era um ser humano, certo? Mas também nos mostrando o caminho para o nosso crescimento. Fazer isso que ele fez aqui. Além de, claro, estudar, meditar, baixar as barreiras do ego, né? Então, é bem por aí. Um dia, ela se aventurou a perguntar-me: você ainda acredita que Jeová seja um mito? Jó disse que se Jeová retirasse sua respiração, toda a carne viria abaixo. Este é o Jeová que vi e em quem acredito. Ninguém viu Jeová, disse ela com firmeza. Eu vi aquele que criou todas as coisas, respondi calmamente. Eu o chamo de Pai, porque ele é o amor perfeito, um amor mais perfeito que o de uma mãe, acrescentei sorrindo para ela. Ele trabalha dentro, através e para toda a sua criação. É o Pai em mim, quem tem trazido as coisas de que você necessita em casa e que curou os meus irmãos e irmãs tão rapidamente. Eu podia ver que ela estava começando a entender um pouco do que eu dizia. E o que é o castigo? Perguntou-me. Não existe castigo, da forma como compreendemos. Nascemos para nos comportarmos da forma como fazemos. Temos que encontrar uma maneira de superar nossos pensamentos e sentimentos humanos, porque estes nos separam da proteção do Pai e nos trazem as doenças e a miséria. Quando tivermos aprendido a superar o eu, então entraremos no reino dos céus. Minha mãe afastou-se silenciosa, claramente ponderando sobre o que eu dissera, mas não mais com raiva. Eu sabia
que ela estava meditando sobre minhas afirmações e percebi que eu estava colocando de cabeça para baixo o seu seguro mundo, seu seguro e bem conhecido mundo. Do mesmo jeito que ele fez com a mãe dele, gente, ele tá fazendo com a gente agora. Ele tá colocando o nosso mundo de cabeça para baixo. Porque antes de uma coisa ser organizada e arrumada, ela é toda bagunçada. As suas crenças vão cair por terra. Vai bater de frente com aquilo que você acredita. Vai doer. Mas se você baixar as barreiras do ego, você vai vendo quanto tem verdade nessas cartas. Você vai conseguir compreender que é ele que está falando as coisas. E não sou eu que estou falando para vocês que ele tinha o que tinha, os defeitos que tinha. Eu falo dos defeitos dele não o acusando, mas repetindo o que ele escreveu aqui nessas cartas. É por acreditar nessas palavras aqui que eu afirmo as coisas que eu estou falando para vocês. Entendeu? E eu vou continuar reafirmando as mesmas coisas nas leituras aqui e todo o meu entendimento. Da mesma maneira que eu abro espaço para vocês deixarem aqui as opiniões de vocês, eu também deixo a minha e a gente vai conversando. Ela se sentia perdida e insegura em sua crença num Jeová ameaçador e terrivelmente vingativo. Se a humanidade fosse indisciplinável. Perguntava-se no que o mundo iria se tornar se dependesse inteiramente dos homens controlarem as suas maldades e a dos outros. Mesmo os reis e governantes eram malvados em suas ações. Sem Jeová para reinar e castigar os pecadores, onde iríamos parar? Enquanto reestabelecia minhas forças, estudei as Escrituras cuidadosamente, para que pudesse encontrar-me com os fariseus e os escribas de forma confiante. Também era absolutamente necessário que eu soubesse o que havia sido escrito a respeito do Messias, porque eu estava convencido de que eu era aquele sobre quem os profetas haviam falado. Gente, até esse dado momento aqui, ele não acreditava, gente, que ele era o Messias. Ele só acreditou nisso depois que ele voltou do deserto. E aqui, ele fazendo as leituras e tudo, ele foi se convencendo de que ele era o Messias. Jesus não sabia da missão que ele tinha. Ele foi descobrindo isso ao longo do caminho. A gente chega na Terra cheio de tampões, na memória, nos chakras, nos nossos conhecimentos, nas nossas habilidades. A gente vai desfazendo essas amarras com o tempo, ou ao contrário, né, gente? Quando a gente comete os nossos erros, a gente faz as nossas maldades, a gente fala mal das pessoas, então a gente vai fazendo correntes que não vão nos prendendo. Isso também prende a nossa mente, tá? Isso também nos impede de crescer. Impede a gente até de aprender as coisas que a gente quer aprender, viu? Para isso a gente precisa limpar. E vamos fazer o Ho'oponopono, gente. Vamos fazer o Ho'oponopono. Também era absolutamente necessário que eu soubesse o que havia sido escrito a respeito do Messias, porque eu estava convencido de que eu era aquele sobre quem os profetas haviam falado. Eu poderia verdadeiramente resgatar, salvar as pessoas da doença, da miséria e da pobreza, restaurar-lhe a saúde e a prosperidade, ensinando a verdade a respeito do reino dos céus e a realidade do Pai. Quando me senti suficientemente preparado para sair e curar, para agradar a minha mãe, concordei em ir a um sábado na sinagoga de Nazaré e falar para a congregação como era o costume. Levantei-me e foi-me entregue o livro de Isaías para ler. Escolhi a passagem que profetizava a vinda do Messias, que iria libertar o povo judeu de todo tipo de escravidão. O Espírito do Senhor está em mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar a libertação aos encarcerados e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Ele leu isso. Depois sentei-me dizendo:
Hoje vocês veem esta profecia cumprir-se em mim. Quer dizer, ele leu essas escrituras aqui na Bíblia deles lá, na escritura que eles tinham, e depois ele assumiu. Hoje vocês veem esta profecia cumprir-se em mim. Isto produziu choque e espanto no rosto dos homens que me olhavam atônitos. Mas eu continuei falando, sabendo que o Pai me diria o que falar. As palavras vieram sem hesitação. Falei da minha experiência no deserto e relatei a visão do bebê crescendo até a idade adulta, sendo envolvido inconscientemente em correntes e ataduras mentais, e assim ficando cego e aprisionado na escuridão interior, fechando-se para Deus. Expliquei que ao fazer isso, eles expunham-se à opressão de conquistadores, escravidão, pobreza e doenças. Porque Deus é luz, eu disse, e luz é a substância de todas as coisas visíveis, e luz é o amor que faz todas as coisas para que o homem desfrute delas. Todas as bênçãos de abundância e saúde foram livremente disponibilizadas para aquele que amar a Deus com a mente, o coração e a alma, e que viver estritamente segundo as leis de Deus. Quando terminei, houve um completo silêncio na sinagoga. Senti que a congregação havia experienciado algo estranho, poderoso e que tinha sido elevado a um plano superior do pensamento. Desejei que nada interrompesse a tranquilidade transcendente daquele momento. Em seguida, começaram a sussurrar entre si. Eles se perguntavam quem eu era. Alguns estavam convencidos de que eu era Jesus, a pessoa cuja família era bem conhecida na aldeia, mas outros não podiam aceitar aquilo, uma vez que eu havia falado como alguém que tinha autoridade. Infelizmente, senti ressurgir minhas antigas reações para com aqueles homens religiosos. Sabia que tinha me desprezado no passado, de forma que esperava por esta rejeição. Voltei às antigas atitudes desafiadoras, e isso os enfureceu por completo. Pelas minhas próprias reações humanas, atraí o desastre e este quase aconteceu. Gente, nessa frase aqui, nesse parágrafo, infelizmente sentir ressurgir, terminando aqui, e este quase me aconteceu, um desastre, reafirma as minhas elucidações aqui a respeito de Jesus, gente. Ele mesmo está falando aqui, que ele voltou a ter as reações humanas que ele tinha. Antes, ele tinha muita raiva desses religiosos, não só porque eles oprimiam as pessoas, mas porque ele sabia que eles roubavam, que eles enganavam, manipulavam, usavam de todo o poder para não permitir que as outras pessoas aprendessem, né? Não, aprendessem o quê, gente? Aprendessem a usar o próprio poder interior. Quando você esquece do seu poder, você santifica o outro. E desde quando que você precisa do outro para você ter as suas coisas que você deseja? Para o seu crescimento, você não precisa do outro. Entra para dentro do teu quarto, entra para dentro de você mesmo, faça você suas orações. Você não precisa de nenhum intermédio entre você e o Criador. Hoje, infelizmente, depois de tanto errar e de tantas amarras que nós temos, a gente ainda precisa, né? Precisa de Jesus, precisa dos espíritos iluminados para nos ajudar. Mas houve tempo que a gente não precisava disso. Eu vou deixar aqui livros para vocês, relatando vidas em outros planetas e como nós chegamos na Terra, para vocês irem acordando a respeito disso. Com certeza, a alma de vocês vai falar: nossa, eu lembro disso, eu lembro daquilo. Vocês vão ter déjà vu, vocês vão lembrar dos mundos que já viveram. Eu não estou falando de regressão, gente. Estou falando só de pequenos fragmentos de memória que a gente acaba tendo. Eu não sou a favor de regressão, eu não acho legal, tá? Isso, gente, é um pensamento meu, é coisa particular. Cada um sabe de si. Eu não faria regressão para saber nada sobre vidas passadas minhas. Entendeu? Eu acho que se os espíritos superiores, se o nosso Criador colocou isso, um véu na nossa mente pra gente não lembrar de vidas passadas, ok, vamos levar daqui pra frente. Só que quando a gente vai expandindo a consciência e acordando, inevitavelmente ressurgem algumas lembranças. É só isso, tá? Eu vou continuar com a leitura aqui mais um pouquinho pra gente encerrar o nosso vídeo, tá bom?
Os mais jovens, instigados pelos mais velhos, correram até mim e me arrastaram para o topo mais alto do penhasco, a fim de lançar-me à morte. Mas orei ao Pai para que me salvasse. De repente, ficaram tão alterados que mal sabiam o que faziam. Se voltaram uns para os outros. Então pude sair do meio deles e escapar. Foi estranho. Eles pareceram não notar a minha saída. Muito abalado por essa experiência, consegui mandar uma mensagem para minha mãe dizendo que eu estava deixando Nazaré imediatamente e indo para Cafarnaum, uma agradável cidade junto ao mar da Galileia. A princípio, pensei em juntar-me a antigos conhecidos, mas senti intuitivamente que isso não seria o correto a fazer, de modo que durante todo o caminho e ao entrar na cidade, pedi orientação e ajuda ao Pai para encontrar acomodações. Eu não tinha dinheiro e eu não pediria esmola. Então, gente, eu vou ler só até aqui, tá? E vou deixar aqui as mesmas perguntas para vocês refletirem, entendeu? Eu vou deixar as mesmas perguntas que eu deixei no começo do vídeo. Se você acredita que Deus é bom e justo para com todos igualmente, se você acredita na lei de causa e efeito, tá? Olha, a lei de causa e efeito é para todas as pessoas que nascem na Terra. E eu estou falando da Terra, gente, porque não posso afirmar nada para vocês referente a outros mundos, porque isso para nós é um pouco limitado. Mas para a Terra, a lei de causa e efeito é uma lei, certo? Seria justo uns serem regidos pela causa e efeito e outros não? Não seria, né? Eu acho que você vai se pôr para pensar, né, referente a isso. Então, se Jesus, Maria, José, os profetas, João Batista que batizou Jesus, pessoas até mais iluminadas que já viveram, se elas não tivessem regidas pela lei de causa e efeito, por qual lei elas seriam não julgadas, porque não existe julgamento, mas qual seria a lei para elas? Por que elas teriam uma lei diferente das outras pessoas? Qual é o direito delas de ter uma lei diferente para elas, uma lei diferenciada? Não existe isso, gente. A lei é uma só e é para todos que nascem na Terra. Entendeu? Então, no período em que Jesus viveu na Terra, ele viveu sobre a lei de causa e efeito. E se ele estava aqui e passou por tudo que passou, foi a lei de causa e efeito agindo na vida dele, tá? Essa é a minha visão, entendeu? Para acreditar em um Deus justo, em uma coisa justa para todos, não diferenciando ninguém. Aí é você agora que precisa fazer esses questionamentos para você mesmo. Medite em cima disso e depois volta pra gente conversar. Um beijo de luz, muito obrigada por ter visto até o fim do vídeo. Um abraço, gente, até o próximo vídeo.